Uma dúvida que tem sido recorrente dos segurados da Previdência Social, principalmente aqueles que têm recebido benefícios por incapacidade, seja auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, qualquer benefício de origem de incapacidade, ou seja, aqueles benefícios que são devidos, provenientes de uma patologia, de uma incapacidade, seja ela parcial, total ou permanente. A dúvida é a seguinte: o meu benefício é cortado a partir do momento em que eu entro com uma ação contra a Previdência Social? E eu vou explicar essa dúvida com alguns exemplos. Muitos segurados acabam nos relatando, no nosso exercício profissional, um certo medo de se ingressar com uma ação judicial contra o INSS, muitas vezes até para melhorar o seu benefício, a fim de que, com um certo receio do benefício ser cortado. Vamos a um exemplo bastante claro. Há pouco tempo nós atendemos um segurado, um aposentado pela Previdência Social, aposentado por invalidez, que estava acamado. Ele precisava de uma constante ajuda de terceiros. A gente sabe que a lei previdenciária estipula um acréscimo de 25% a mais, um acréscimo, na aposentadoria por invalidez para aquelas pessoas que dependam de um auxílio de terceiros, o que é exatamente o caso deste segurado que conversou conosco. E obviamente que, uma vez esclarecido as dúvidas acerca desse direito, ter demonstrado a esse segurado onde estava permeado, onde estava o seu direito na lei previdenciária, e que não era uma tese, era simplesmente cumprimento de lei, que ele deveria exercer esse direito de pleitear 25% a mais, que poderia dar um conforto a mais a esse segurado. Ele nos relatou uma dúvida que é de muitos segurados. Mas se eu entrar com ação contra o INSS, já que me concederam administrativamente a aposentadoria por invalidez, eu não corro o risco deles cortarem, deles se sentirem de alguma maneira possibilitado de cortar o benefício? Meus amigos, a resposta é não. O INSS não tem tempo para revanchismo, não pode ser, não existe esse nexo, não existe nenhuma relação entre ingressar com uma ação judicial e muitas vezes cortar o benefício. Não há o porquê do receio, não há nenhuma lógica, não há nenhum fundamento em você deixar de pleitear um direito com medo de perder outro direito. Isso não é lógico. Nós vivemos um Estado democrático de direito, nós temos um poder judiciário que atua em prol das nossas leis, então não há nenhum fundamento técnico ou jurídico que justifique essa preocupação. É fato que existem outros exemplos ainda mais contundentes em relação a essa preocupação sobre entrar com uma ação judicial e o corte do benefício previdenciário. Há pouco nós tivemos também uma outra situação prática, pela qual o segurado já estava há anos recebendo um auxílio-doença, se submetendo de 6 em 6 meses, muitas vezes pedido de prorrogação do seu auxílio-doença, e ele estava categoricamente com os laudos, com exames, com tudo comprovando que a sua incapacidade era total e permanente. Sendo uma incapacidade total e permanente, obviamente que o seu direito era de uma aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez acaba sendo um benefício que gera um pouco mais de segurança, apesar de ainda poder passar por revisões da Previdência Social. A gente sabe muito bem que existe uma certa tranquilidade em deixar o auxílio-doença e partir para uma aposentadoria por invalidez. Neste caso, o segurado estava com medo de ingressar com a ação de conversão do seu auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez, com medo do INSS verificar que ele tem uma ação judicial e cortar o seu benefício. Novamente, mais um exemplo, não há fundamento técnico, jurídico capaz de justificar esse medo. O segurado da Previdência Social tem que entender que nada que se pede para o INSS é um pedido de favor, é um direito, é algo que ele pagou, é algo que ele contribuiu. Então não existe nenhum fundamento técnico que justifique esse medo. Se você tem um benefício do INSS, principalmente auxílio-doença, ele pode ser cortado a qualquer momento. Ele é um benefício que a gente chama de precário. Então o fato de você ingressar com uma ação judicial para converter ou para criar um acréscimo, uma revisão, não vai ser determinante para que o INSS corte ou não. O fato concreto
é que muitas das vezes, em se tratando de auxílio-doença, o INSS acaba cortando o benefício mesmo sem ação e mesmo não existindo uma justificativa de cura daquele segurado. Então toda a precaução ela é devida e deve efetivamente todos os segurados terem conhecimento dos seus direitos e lutarem cada vez mais por eles. A gente pede, se você tem alguma dúvida em relação a ingressar ou não com a ação, as vantagens ou não de ingressar com uma ação judicial contra a Previdência Social, que nos mande aqui a sua pergunta, entre em contato conosco, teremos satisfação em responder as suas dúvidas.